Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 21 de julho. O presidente Lula assinou hoje um decreto sobre o controle responsável de armas no país. A medida foi editada durante cerimônia no Palácio do Planalto e faz parte do Programa de Ação na Segurança, um pacote do governo que tem o objetivo de diminuir a violência no país. Em discurso, Lula afirmou que não se pode permitir arsenais nas mãos de pessoas. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o decreto põe fim a um capítulo, segundo ele, trágico e de trevas no país. Dino declarou ainda que a medida é ponderada e equilibrada e pode salvar vidas. Os descontos para os carros 0 quilômetro também deixaram os seminovos mais baratos. O impacto no mercado de usados foi limitado aos modelos com até 3 anos de fabricação. O programa do governo federal, que ofereceu descontos para veículos novos de até R$120 mil, aliviou também o bolso dos motoristas, que saíram em busca de modelos de carros seminovos, com até 3 anos de uso. Em junho, enquanto os carros novos ficaram 2,76% mais baratos com os incentivos do governo, no mercado de usados também houve uma redução nos preços dos seminovos, mas em menor intensidade quando comparados com os veículos 0 quilômetro. O preço dos veículos usados caiu 0,93%. A baixa do 0 quilômetro também resultou no maior impacto individual para a deflação apurada de junho, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. O movimento atingiu especificamente os seminovos do mesmo segmento do programa e intensificou a tendência de queda dos preços, apurada desde fevereiro pelo IPCA. Especialistas acreditam que o mercado de seminovos e usados ainda pode sentir a redução de preços, a depender das características dos veículos e das peculiaridades regionais. E o segmento pode ficar ainda mais aquecido nos próximos meses, com consumidores avaliando comprar veículos mais novos. Quando o assunto é vacina, muita gente pensa que na fase adulta as únicas doses necessárias são aquelas contra a Covid-19 ou influenza. Mas é bom lembrar que há uma série de vacinas muito importantes, especialmente na melhor idade. A repórter Maria Clara Leite mostra quais são essas vacinas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pneumonia pneumocócica é uma das principais causas de internações e mortes entre idosos. Por isso, as vacinas pneumocócicas são especialmente recomendadas para quem tem 60 anos ou mais. A VPC-13 e a VPP-23 protegem contra diferentes tipos da bactéria pneumococo, responsável por essas infecções nos pulmões, ouvidos e até pela meningite. Agora, a partir dos 50 anos de idade, é importante tomar a vacina que protege contra a herpes zoster, um quadro causado pela reativação do vírus da catapora, que causa erupções na pele em forma de vesículas, com dor intensa. E esse quadro pode durar meses ou até se tornar crônico. Só que essa vacina não está disponível no SUS, ela é encontrada apenas em clínicas privadas. Além disso, também é recomendável aos idosos tomar a tríplice bacteriana acelular DTPA e DT, que protegem contra a difteria, tétano e coqueluche. A DT está disponível no SUS, só que a DTPA não. E também tem a vacina contra a hepatite B, que é recomendada para todas as idades desde 2013, sendo aplicada em 3 doses. Essa vacina, sim, está disponível de forma gratuita pelo SUS. E vamos agora aos destaques internacionais. Em 4 dias, a Rússia disparou 70 mísseis e usou 90 drones para atacar os portos da Ucrânia. O balanço foi divulgado pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os soldados conseguiram derrubar alguns dos mísseis e drones da Rússia, mas a capacidade de defesa aérea ucraniana se mostrou insuficiente para enfrentar o ataque. Ao todo, a Rússia usou quase 40 mísseis de vários tipos e cerca de 90 drones Shahed em apenas 4 dias de ataques às cidades ucranianas de Odessa, Mykolaiv e outras comunidades do sul. Zelensky acrescentou ainda que a Ucrânia está trabalhando para conseguir sistemas adicionais de defesa aérea que possam aumentar a segurança. Sobre o acordo de grãos do Mar Negro,
do qual a Rússia se retirou esta semana, Zelensky disse que trabalha para mobilizar o mundo e proteger a segurança alimentar. Afirmou ainda que está confiante que a Rússia não terá sucesso em destruir o mercado global de alimentos. As altas temperaturas no Egito têm afetado a população e a agricultura do país. Os termômetros já chegaram a registrar mais de 45 graus. Embora julho e agosto sejam geralmente os meses mais quentes do ano, a autoridade meteorológica do Egito disse que as temperaturas subiram desta vez para um nível não visto em 127 anos. As pessoas estão sentindo o peso da onda de calor em suas vidas diárias. O transporte público, como trens e linhas de metrô, reduziu a velocidade para evitar problemas de mau funcionamento causados pela alta temperatura. A onda de calor é tão forte que as usinas a gás natural não conseguem acompanhar o aumento do consumo, o que levou à queda de energia em várias cidades pela primeira vez em poucos anos. O clima extremo também afetou seriamente a produção agrícola. O Egito está entre os maiores produtores de manga do mundo. No entanto, as condições climáticas extremas na região arruinaram muitas colheitas, levando a uma queda acentuada na colheita desta temporada. E olha só, uma camada de gelo com 1,5 km de espessura desapareceu na Groenlândia cerca de 416 mil anos atrás, durante um período de aquecimento natural moderado. De acordo com um estudo publicado na revista Science, o episódio causou o aumento do nível do mar a limites que hoje seriam uma catástrofe para as regiões costeiras. Os resultados contradizem a visão de longa data de que a maior ilha do mundo foi uma fortaleza de gelo impenetrável nos últimos 2,5 milhões de anos. A pesquisa também indica que a Groenlândia será muito mais vulnerável do que se pensava às mudanças climáticas causadas pelo homem. Uma simulação feita pela equipe de pesquisa mostrou que o derretimento da camada de gelo teria causado um aumento no nível do mar entre 1,5 metro e 6 metros há 416 mil anos. Isso sugere que todas as regiões costeiras do mundo, atual lar de várias populações mundiais, correm o risco de ficar submersas nos próximos séculos devido ao aquecimento global. O estudo foi baseado em um núcleo de gelo extraído 1.390 metros abaixo da superfície do noroeste da Groenlândia por cientistas de Camp Century, uma base militar secreta em funcionamento na década de 1960. O tubo de terra e rocha, com 3,6 metros de comprimento, ficou esquecido em um freezer até ser redescoberto em 2017. Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que ele continha não apenas sedimentos, mas também folhas e musgos, evidência irrefutável de uma paisagem sem gelo, talvez coberta por uma antiga floresta onde mamutes lanosos vagavam. O Google anunciou que trabalha com importantes meios de comunicação no desenho de uma ferramenta baseada em inteligência artificial para ajudar jornalistas a informar e redigir suas histórias. Vamos ver. O Google anunciou que trabalha com importantes meios de comunicação no desenho de uma ferramenta baseada na tecnologia para ajudar jornalistas a informar e redigir matérias. O jornal americano New York Times foi o primeiro a revelar o projeto, no qual colabora junto com o Washington Post e com o Wall Street Journal nos testes do novo produto. Citando fontes anônimas, a reportagem do jornal garante que a ferramenta, conhecida internamente como Gênesis, está em fase inicial de testes. O Google ponderou que esse tipo de ferramenta não pretende nem pode substituir o papel essencial que têm os jornalistas na hora de informar, criar e apurar suas histórias. A tecnologia funcionaria como uma espécie de copiloto para repórteres e editores, oferecendo opções de manchetes e diferentes estilos de redação. O anúncio do projeto do Google chega após a notícia de um compromisso firmado entre a OpenAI e a Associated Press. Um acordo que prevê a licença para a empresa criadora do ChatGPT utilizar os arquivos desta agência internacional de notícias, datados desde 1985, para treinar a inteligência artificial. O surgimento no ano passado do ChatGPT e de outras ferramentas de tecnologia generativa capazes de criar todo tipo de texto e imagem a partir de uma simples pergunta causou grande inquietação entre criadores de conteúdo, como artistas, escritores e jornalistas. Vários processos foram abertos contra as empresas implicadas, entre elas a OpenAI. Os profissionais acusam estas empresas de utilizar seus conteúdos sem consentimento e remuneração para alimentar seus programas de computador.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.